A humildade, ela é uma virtude que, na pauta do cultivamento que acontece na sua direção, é possível abeberar uma maior intimidade com Cristo. Quando é falado de procurar aperfeiçoar a virtude e fomentar esse prospecto, vai passar pelo próprio exaro do Cristo ao dizer que o verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. E isso mostra que o processo de combatimento ao meu pendor vicioso, ele é uma desmaterialização que precisa acontecer enquanto o meu espírito ele vai robustecendo numa proposta elevada. Há relato de situação de lepra, cegueira, surdez e outros congênitos, e mesmo alguma dificuldade física adquirida ao longo da trajetória aqui mesmo, que quando vivida com resignação, humildade, prelia o espírito para, ao demandar o astral, ter aquela região onde acontecia a alteração orgânica se transformar num jorro de luz intenso. E esse mosaico mostra que essa vibração que advém de um nariz que havia sido degenerado por uma lepra, de onde jorra uma luz irradiante da própria ação do espírito que desmaterializou aquela região e permitiu que ele ascendesse com a sua proposta resignada em relação ao que acontecia ali enquanto uma agressão da doença. E é curioso que a questão da matéria, ela vai tentar interferir em comezinho da nossa rotina. É sabedor que o sono, ele é o primeiro nutriente e da importância que ele acontece para uma recuperação orgânica imprescindível para um dia de trabalho que advirá na aurora subsequente. Somente que, quando eu vou adestrando o meu espírito para uma proposta espiritualizadora, eu vou conseguindo impingir freio ao grito que a minha matéria faz de continuar na cama e de ter mais descanso além do que aquela noite que ela já havia tido. Nós precisamos colocar, seja a nossa rapidez, a nossa agilidade, a nossa ginástica a serviço do Cristo. Caso contrário, nós enfraquecemos perigosamente. E
Ontem eu estava num prédio interno aqui e fui deitar já próximo de meia-noite. E percebo uma alteração do sono de depois das 22 horas não ser aquele mesmo que acontece quando vou deitar antes das 22 ou nessa intermitência. E quando acontece pela manhã o primeiro toque que eu recebo para levantar, em que sou cutucada pelo Cristo para sair daquela cama e ir ao abraço de um dia digno, ao ter deitado depois das 22 horas e no dia seguinte, por ter entrado num sono por volta de meia-noite, ao raiar esse instante de sair da cama, eu percebo uma fraqueza no organismo que grita essa continuidade de ficar ali deitada e aconteceu de eu continuar mais um pouco antes de levantar. Passou-se um tempo de mais 1 hora que estava ali na cama, soou um novo toque para levantar e mais uma vez eu ia ficar mais um pouco, que a própria matéria desejosa de ampliar o comodismo, que é esse pó que nós temos que varrer, e pelo menos 1 hora e meia havia passado. E no terceiro toque que percebi que precisava fazer um movimento de iniciar o dia propriamente dito, e já por volta de meio-dia, mostrando como o organismo ele vai exigir de mim mais descanso. O ócio, o desejo de ter atendido, uma satisfação do sentido, que vai dizer dessa matéria que eu preciso, com esse esforço e essa postura, interceptar e submeter. O Chico, ele costumava entrar na reunião de psicografia que realizava pelo menos 3 vezes por semana em atendimento ao público, e madrugada afora, quando ele chegava em casa para deitar, era um espaço curto para o despertar do relógio, lembrando que ele ia precisar ir para o trabalho. E mostra que quanto mais eu venço a minha sombra, menos necessidade de dormir eu vou ter. Visto que o querer estar num repouso em débito é um tipo de vício que eu vou precisar, além da minha força, ir cortando.
Por isso, quando sou ao toque, que percebo que eu estou sendo chamada para sair daquela cama, eu preciso pedir a Jesus força para me ajudar a levantar e a romper a minha inércia. Caso contrário, a forma com que esse conjunto da carne vai atuar sobre mim é para que eu perca um tempo precioso, visto que nós estamos aqui por um período que é um relâmpago na eternidade. Logo vai soar um instante do retorno para o além, e vou precisar demonstrar em serviço como usei o meu tempo. Até mesmo quando consideramos os trabalhos que podemos fazer no bem enquanto dormimos, isso acontece na gema da madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. De sorte que quando inicia o alvorecer, que já se mostra aquele raio solar, é um momento em que, mesmo considerando um desdobramento para algo digno no além, já não vai mais ser solicitado de mim. Então eu vou estar naquela cama, de certa forma, apenas atendendo uma necessidade do corpo de ficar ali dormindo, e que eu posso, com a minha força de vontade, ir diminuindo, enquanto consideramos uma proposta de ocupar o tempo com um trabalho nobre. Se eu ainda estou num vício de um alcoolismo e ocupo meu tempo entre uma abstinência e uma busca da bebida, naturalmente que alterar o quanto durmo não vai interferir diretamente naquilo que estou exercendo e na pauta de auxílio. E, de certa forma, pelo desgaste que esse organismo enfrenta por causa do álcool, com certeza ele vai precisar de um tempo maior de repouso mesmo, dormindo, o sono pelo sono, para uma desintoxicação daquele álcool que impacta o fígado, o cérebro, danifica a mente rudimentar celular. E é um caminho para esse indivíduo que tem essa dependência beber menos. Por isso que nós precisamos considerar que para nós outros que temos um despertamento, mesmo que inicial, da necessidade que urge de aproveitar o tempo e de ocupar ele com algo que vamos levar para o astral, que será unicamente o bem que tivermos feito, isso descerra a necessidade de estabelecermos mecanismos e estratégias para que isso possa ser acelerado. O próprio YouTube, onde é postado os vídeos do Cacau, do Passa a Distância do nosso canal, e onde existe uma plataforma ampla de palestra espírita, de oração espírita, do próprio passe, ele tem um ferramental de acelerar a velocidade que o vídeo corre, em que pode colocar num ponto
5 ou no 1,5, que ainda é possível compreender aquilo que está sendo falado e acompanhar, e é uma forma de ganhar tempo. Inclusive o Instagram, ele não traz esse diferencial da aceleração da velocidade, e por isso que no meio espírita é comum aquele que posta algum áudio, vídeo instrutivo, um oracional no Instagram, migrar isso para o YouTube, porque nessa plataforma é possível fazer essas manobras que nos ajuda a ouvir mais em menos tempo, em estudar mais em menos tempo. E isso mostra que num detalhe que eu possa alterar para usar melhor o segundo que corre, isso vai ser contado no prélio do aproveitamento que tive. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado para essa esfuziância da alegria, que é a caridade, a humildade, onde a humildade é uma asa da intelectualidade e a caridade uma asa do amor, visto que a sabedoria da humildade, ela reconhece a mediocridade da intelectualidade humana. E a humildade supracitada, ela não tem forma, ela é esse atributo do espírito, e que é um fermento, um rasgo de virtude que raia o atributo do puro, que compete a mim fermentar. Nesse fanal de tocar e adentrar a humildade do Cristo de Deus e de viver isso em testemunho. Principalmente quando eu falo sobre o ensino do Cristo, e não diria que me arvoro em professor, porque enquanto eu estou falando, eu sou a primeira que aprendo e sou burilada por aquilo que trago na reflexão. Mas quem tem o quinhão do conhecimento e fala disso para o outro tem uma responsabilidade centuplicada de viver isso na pauta da conduta, que vai traduzir na conduta moral, visto que aquele que não age conforme o que fala cai numa leviandade, numa contradição e perde autoridade moral. E isso é uma queda ao qual vou ter que responder. Conforme Kardec vai dizer que a palavra, ela só vai ter autoridade sobre o espírito sofredor, caso ela seja pronunciada por aquele que tenha autoridade moral.
o nome de Deus ele só vai ter essa supracitada influência sobre o espírito imperfeito se aquele que o profere pode, pela sua virtude, pela sua ação, servir-se dele com autoridade. Se é pronunciado por quem não tem superioridade moral, ascendência do espírito, em relação ao espírito ao qual me dirijo, aquilo que falar vai ser uma palavra como qualquer outra. E mostra a minha leviandade em cair nesse tipo de contradição e um arrolo para uma sombra. O mesmo vai se dar com as coisas santas, que eu procuro dominar, colocar uma ascendência em relação àquilo. A mais terrível, temível de uma arma vai se tornar inofensiva, inábil, em uma mão incapaz de se servir dela, ou inapta para manejá-la. E diz da contradição que acontece quando eu, pela minha vontade e pelo meu esforço, não coloco a minha disponibilidade, inclusive do meu tempo, a serviço do Cristo, que é uma reestruturação de rotina, daquilo que opto, aonde prefiro ir, como ocupo o tempo e aquilo que recuso. Olhando o quesito da matéria, se quero atender à voz dela, vou usar o pentelésimo precioso que passa para ir para uma festinha, que vai servir apenas para me incitar um vício. E existe aquela agremiação familiar de conhecidos numa suposta festa que é salutar e é um momento profícuo de uma troca de figurinha, de uma interação saudável. Mas precisamos considerar que no estágio que nós estamos, a maioria das agremiações com nome de festa permite uma bebida, incentiva algum tipo de dependência. E que isso, em considerando a minha participação, aquele entorpecente que é inofensivo para mim pode ser uma tentação irresistível para alguém que está do meu lado e que de alguma forma minha mão desfralda. Daí que passa pelo que eu levo com a minha mão para o outro, aquilo que eu disponibilizo. E o espírita, ele tem uma responsabilidade diferenciada e vai ser pedido conta como eu arguir as minhas disposições e aquilo que tem em termos de energia, de tempo, de ânimo, na direção do que precisava realizar. Até mesmo quando consideramos o estudo e o tentame de conhecer melhor o arcabouço doutrinário do Espiritismo, que vai dar qualidade para aquilo que realizo.
A busca de disciplinar psicamente minha emoção, evitar oscilação psíquica, intranquilidade, conflito. E a atuação dignificadora, onde eu vou apurar a qualidade de uma emoção para sintonizar com Cristo. E conforme o que ofereço de serviço diz da caridade em ação que faço acontecer, eu precisarei construir, manter uma atitude mental que me torne capaz de realizar todo e qualquer serviço a mim confiado pelo Cristo e levar isso adiante. Por isso que nós precisamos pedir a Jesus a conexão com os nossos mentores espirituais, porque eles têm interesse em que nós sejamos bem-sucedidos, porque isso é levado em conta para o progresso deles. Se eu ouço a voz do mentor e estou aberta para colocar isso em prática, eu vou ser mais bem-sucedida nesse tentame, que passa por esse equilíbrio espontâneo do meu sentimento, a caridade fluir do meu comportamento normal, conforme supracitado. E isso passa por esse serviço, sem pedir taxa de agradecimento, sem parar nos muitos nadas que acontece, que nos faz perder tempo. Se eu me demoro naquilo, a alfinetada, a perseguição, isso não vai passar de um simples arranhão. Quando eu apanho nesse golpe de vista, o porquê do imperativo do meu esforço nobre aqui e o para quê. Que é esse mapa do tesouro, através do qual eu vou fazer um caminho firme, sereno, pacífico. Onde vai ser possível cobrir a minha enorme ficha corrida de mau progresso que realizara com o sumoso amor. O coração vai estar no meio para equilibrar o sentimento. E passa pelo desejo de ir ao encontro da necessidade à minha volta. Ir num orfanato, levar uma cesta básica para alguém, visitar um presídio, levar uma oração, levar uma instrução e amar ao inimigo, fazer bem àquele que me calunia, que me persegue, que é o mais difícil. Quando eu levo um naco de pão para alguém que está com fome numa calçada, eu disponibilizo aquele momento para um nobilitanto, mas recebo uma difamação vindo de um inimigo e me revolto, eu vou ter ruído na minha proposta.
visto que dar a outra face e liberar o perdão e desejar o bem para o agressor é o mais difícil e é onde o meu espírito ele consegue uma eterização importante. E para aquele que consegue fazer esse caminho com empenho, ao desencarnar, tem escancarado a porta do céu para ele. Por ser o dificultoso devido à nossa arrogância, ao nosso egoísmo, à nossa falta de espiritualidade, que nos coloca na mira do ante da fascinação, da hipnose. Leve aquilo pisar em Sancha, nos resvalar no novo débito, tendência à corrupção, que preciso soprar essa poeira do imobilismo e cimentar o roloso que articula a peça da sorte e enfresta luz. Quando alguém realiza algo nefando que traz o prejuízo para si, apenas posso deixar. Mas se essa realização sombria ela está levando dano ao coletivo, daí preciso agir no sentido de fazer parar aquele movimento. E ao considerarmos que aquele que possa estar numa atitude equivocada é soprado um insuflo da boa palavra, do alerta, mas mesmo assim não tem acatação, se esse dano é somente a ele, recuo. Mas se existe, conforme ora colocado, um comprometimento de outros envolvidos nessa ação perniciosa, daí preciso pedir a Jesus este discernimento para agir e frenar aquela conduta. E para isso existe inclusive a ação de um policial, de um juiz, onde aquele indivíduo, se deixar solta, ele pode continuar a perpetração de um crime serial que prejudica o seu próprio espírito e que no astral, se tiver alguém que interrompeu aquele prélio dele, ele, ao apanhar num golpe de vista, no demandar do além, vai agradecer aquela interrupção que aconteceu. Porque se deixar da própria sorte, teria perpetrado mais crime, complicado ainda mais o já nefasto estado moral em que se encontra. Por isso, colocar a mão no arado sem olhar para trás é a proposta do Cristo que cabe seguir.